Bom dia, alunos do terceiro ano do Colégio da Polícia Militar. Dando continuidade ao nosso ensino na modalidade à distância, eu quero adiantar para vocês esse assunto que é muito importante, esse tópico que é muito importante. Cai muito em concurso, cai muito na UERJ, cai muito no Enem, SPSEX, isomeria. É um assunto muito fácil, não é difícil. Então vamos aproveitar a oportunidade e não vamos errar nenhuma questão dessa, nem nas nossas avaliações e nem no concurso, tá bom? Isomeria. Olhando para essa fórmula aqui, ó, C2H6O, eu pergunto para vocês, é seguro eu identificar uma substância química colocando apenas a fórmula molecular? É seguro? Não, não é seguro. Por quê? Porque eu posso ter substâncias diferentes com propriedades físicas e químicas diferentes com essa fórmula. E é isso que a isomeria estuda. E é isso que nós vamos estudar agora. Olha o primeiro exemplo. C2H6O. Que função química é essa? É um álcool com a fórmula molecular C2H6O. Qual é o nome desse álcool? Nós já estudamos funções orgânicas. Etanol. Se alguém tem alguma dúvida em relação à nomenclatura de funções orgânicas, pode mandar dúvida, porque vamos utilizar muito isso aqui. Olha o segundo exemplo. C2H6O. Eu tenho a mesma fórmula molecular, só que isso aqui não é um álcool, é um éter. O nome dele é éter dimetílico. Até se, por um acaso, vocês nunca tivessem estudado química na vida, só de olhar para essas duas estruturas aqui, fica visível que são substâncias químicas diferentes, porque são estruturas diferentes. O que elas têm em comum? Elas apresentam a mesma fórmula molecular. Então, que tipo de isomeria é essa? Isomeria de função, tá? Nós temos que sempre analisar uma coisa. Analisar nas duas substâncias se elas apresentam a mesma fórmula molecular. Se elas são substâncias diferentes, nós vamos dar uma classificação para ela. Nesse exemplo, são funções químicas diferentes. Então, esse par de estruturas, elas recebem a classificação de isomeria de função. Elas são isômeros de função. Professor, existe apenas essa classificação de isomeria de função? Substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular que pertencem a funções químicas diferentes? Não. Temos outros exemplos. Olha o segundo exemplo. Cadeia. Lembrando, eu sempre vou analisar um par de substâncias, sempre duas estruturas. Olhando para esses dois exemplos, eu consigo perceber que em ambos eu tenho apenas carbono e hidrogênio. Que função é essa? Hidrocarboneto. Opa, então não vai ser isomeria de função, porque esses dois exemplos, eles pertencem à mesma função química, tá? São hidrocarbonetos, são compostos que contêm apenas carbono e hidrogênio. A primeira coisa que eu tenho que analisar no par de substâncias é contar a quantidade de átomos em cada uma, descobrir a fórmula molecular.
a condição para a existência de isomeria é a seguinte: as duas substâncias têm que ter a mesma fórmula molecular. Então vamos para a contagem. Quantos carbonos? 4, C4. No de baixo, 1, 2, 3, 4, C4. Quantos hidrogênios eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho? 3, 6, 9, 10. Opa! Então, nos dois exemplos, eu tenho a mesma fórmula molecular, C4H10. Então, fica caracterizado que isso é um tipo de isomeria. Isomeria é apenas uma classificação que nós damos ao par das substâncias. Agora, vai ser isomeria de função? Não. Ambos pertencem à mesma função química, que são hidrocarbonetos. O que essas estruturas têm de diferente? É a cadeia. Isso aqui é uma cadeia aberta e normal. Eu não tenho ramificação. Aqui, uma cadeia aberta com 4 carbonos e sem ramificação. Aqui eu tenho uma cadeia aberta principal com 3 carbonos e eu tenho uma ramificação. Essa cadeia é normal e essa cadeia aqui é ramificada. Então, a cadeia carbônica é diferente. Então, eu classifico como isomeria de cadeia. Fácil, né? Olha os dois exemplos, mesma função. Mas a cadeia carbônica, as cadeias carbônicas, elas são diferentes, eu classifico como isomeria de cadeia. Agora, posição. Ó, mesma coisa, um par de substâncias e eu tenho que fazer a contagem. Quantos carbonos? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Quantos hidrogênios ao todo? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hidrogênios e 1 oxigênio. E nesse exemplo de baixo, 3 hidrogênios, 6, 7, 8. E 1 oxigênio. E 3 carbonos. Opa! Então, com certeza, esses dois exemplos eu vou dar alguma classificação de isomeria. Tá? Vamos discutir. O que nós temos que analisar, antes de tudo, é a fórmula molecular. Tem que ter a mesma fórmula molecular. Já vimos que tem a mesma fórmula molecular. Que função química é essa? Hidroxila ligada no carbono saturado. Álcool. Repare que nos dois exemplos eu tenho uma hidroxila ligada no carbono saturado. Então isso aqui é um álcool e isso aqui também é um álcool. Vai ser isomeria de função? Não. Os dois exemplos pertencem à mesma função química orgânica. A cadeia é diferente. Aqui eu tenho uma cadeia aberta com 3 carbonos. O que eu vou analisar quando for isomeria de cadeia são os carbonos. Aqui eu tenho uma cadeia aberta com 3 carbonos. E aqui eu também tenho uma cadeia aberta com 3 carbonos. A cadeia principal, a cadeia carbônica, vai ser a mesma. Então vai ser isomeria de cadeia? Não. O que tem de diferente? A posição da hidroxila. No primeiro exemplo, a hidroxila está na ponta, na extremidade. Então a hidroxila está no carbono 1. No segundo exemplo, a hidroxila está no meio. Então a hidroxila está no carbono 2. Então eu tenho a posição do grupamento hidroxila. Essa que é a minha diferença. A posição do grupamento hidroxila. Então, eu classifico esse exemplo, essa situação, como isomeria de posição. Quer ver um outro exemplo de isomeria de posição? Esses dois exemplos aqui, ó.
essas duas estruturas aqui, perdão. Quantos carbonos? 4. Se eu não fizer a contagem e a fórmula molecular for diferente, não faz sentido, não vai receber nenhum tipo de classificação de isomeria, porque são fórmulas moleculares diferentes. A condição para a existência de isomeria vai ser o seguinte, a mesma fórmula molecular. Então eu tenho que fazer a contagem. 4 carbonos, quantos hidrogênios? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hidrogênios. E no exemplo de baixo? 4 carbonos, quantos hidrogênios? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são substâncias diferentes, porque só de olhar para as estruturas fica visível, fica claro que são estruturas diferentes. Aqui eu tenho uma ligação dupla no meio e aqui eu tenho uma ligação dupla na ponta. Até se eu não tiver um conhecimento químico, fica visível, perceptível que são substâncias químicas diferentes, com propriedades químicas e físicas diferentes. Mas o que essas substâncias diferentes têm em comum? Ó, a mesma fórmula molecular. Agora, vai ser isomeria de função? Aqui eu só tenho carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. Na minha outra estrutura, eu só tenho carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. Então, a mesma função química. Então, não vai ser isomeria de função. Isomeria de cadeia. Aqui eu tenho uma cadeia carbônica aberta, ó, com 4 carbonos. Aqui eu tenho uma cadeia carbônica aberta com 4 carbonos. Então, a cadeia vai ser diferente? Não. Eu tenho uma cadeia aberta com 4 carbonos em ambos os exemplos, em ambas as estruturas. Posição. Olha, a posição da insaturação, da ligação dupla, na primeira estrutura, ela está no meio, entre o carbono 2 e o carbono 3. Já estudamos nomenclatura de hidrocarbonetos, tá? Agora, na estrutura de baixo, está entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, a posição da ligação dupla, né, é a que vai tornar essas substâncias que têm a mesma fórmula molecular diferentes. Essa é a diferença, a posição da ligação dupla. Então, cai essas duas estruturas. Classifique quanto ao tipo de isomeria. Já vimos que a isomeria existe, porque tem a mesma fórmula molecular. São estruturas diferentes. Mas o que ela tem de diferente? A posição da insaturação, da ligação dupla. Então, nós classificamos como isomeria de posição. Existem outros exemplos. No próximo vídeo, nós vamos estudar. Um abraço do professor Sargento Magalhães.